Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Walter Canzares Filho, sou professor do curso de Desenvolvimento de Sistemas e também auxiliar docente da área de Informática da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, em São José do Rio Preto. E tive a honra de ser convidado a fazer parte aí das palestras da CIPAT. Eu trago para vocês hoje um tema muito importante na pandemia, onde nós estamos de fato vivenciando, que é a respeito da segurança cibernética. Nós devemos nos preocupar muito com os sistemas que nós estamos utilizando na internet, com boas práticas que nós precisamos realizar em nossos ambientes, a boa utilização da internet e tentar promover aí o conhecimento dessa área. Trazer para vocês um pouco do panorama de como a internet está hoje em dia, trazer alguns números para vocês, os riscos, os mais importantes dos riscos que nós podemos encontrar no ambiente da internet, como nos prevenir esses riscos e indicar para vocês algumas leituras extras, um material de apoio, onde vocês podem consultar a qualquer momento, ok? Então, espero que você aproveite da melhor forma. Se você precisar, tiver alguma dúvida, ao final da apresentação, deixarei os meus links de contato, que você possa entrar em contato. Espero que seja bem proveitoso esta palestra para você. Vou compartilhar minha tela com a minha apresentação. Legal. Então, o tema da palestra, então, é segurança cibernética nos tempos de pandemia, certo? Aí embaixo já tem meu e-mail. E a nossa agenda, ela vai mostrar aqui alguns tópicos que nós vamos abordar. Trazer para vocês o panorama da internet, os riscos da utilização dos sistemas, prevenção e materiais de apoio. Legal. Primeiramente, vamos começar falando de como está a internet hoje em dia. Visto que nós estamos num período de pandemia, onde o teletrabalho entrou de vez, acendeu de vez, aulas online, que também dependem da internet, e outros serviços que nós já utilizamos já faz um pouco mais de tempo. Então, nós temos alguns dados que mostram que a internet hoje beira a casa dos 5 bilhões de usuários no mundo. Então, existe um estudo anual da Cisco, até esse gráfico eu tirei do white paper deles, onde mostra que no ano de 2021, a quantidade de usuários da internet em bilhões está chegando quase na casa dos 5 bilhões. Então, perceba que há uma crescente de 6% no crescimento anual e nós tivemos uma grande aceleração desse crescimento graças justamente à pandemia, certo? Muitos sistemas que antes não estavam conectados à internet, hoje estão. Muitos usuários que hoje não estão conectados à internet, hoje estão conectados. Então, a internet já está mais do que presente no nosso cotidiano. Nós estamos dependendo hoje em dia da internet para muitas coisas. Como, por exemplo, o comércio eletrônico, como, por exemplo, o uso de redes sociais, o estudo à distância, o teletrabalho, a telemedicina e a parte de internet banking, o uso dos bancos pela internet. E com tudo isso acontecendo, e mais importante, tudo isso acontecendo de forma muito rápida, nós precisamos conhecer os principais riscos e adotar medidas para prevenir nós e os usuários, as pessoas que nós conhecemos, disseminar essa cultura de prevenção de crimes que podem ocorrer na internet. A gente deve pensar numa lógica onde nós temos um número cada vez maior de usuários,
consequentemente, vai ter uma quantidade cada vez maior de criminosos agindo na internet, ok? E tanto esse gráfico quanto todas as outras referências bibliográficas que eu trouxe para a nossa apresentação, elas podem ser consultadas por meio do QR Code, né? Então, você vai poder encontrar estes QR Codes ao lado das fontes citadas, poder escanear do seu celular e consultar da fonte onde eu retirei essas informações, ok? Então, falando mais especificamente da plataforma que nós mais estamos utilizando, eu quis trazer aqui também uma visão em cima do Microsoft Teams. Por quê? Microsoft Teams, plataforma de teletrabalho e aulas à distância, que nós estamos utilizando na ETEC e outras ETECs e FATECs também. Outras instituições de ensino também usam Teams. Foi muito interessante perceber, e até por isso que eu estou trazendo para vocês, o crescimento exponencial que o uso do Microsoft Teams teve. Como é que a gente pode comprovar isso? Aqui na parte superior, eu tenho um tweet do Jeff Tepper. Jeff Tepper é o vice-presidente dos produtos de cloud da Microsoft, entre elas o Microsoft Teams, né? E ele publicou no dia 27 de abril que o Microsoft Teams chegou à marca de 145 milhões de usuários ativos em um único dia, né? Depois ele agradeceu, né, os parceiros, todo o time da Microsoft e todos os usuários do Microsoft Teams. Aqui no gráfico barra abaixo, também peguei essa crescente que o uso da plataforma teve. Então, no final de 2019, o Microsoft Teams ele já existia e tinha uma média aí de cerca de 20 milhões de usuários ativos diariamente. No começo de 2020, nós tivemos uma crescente, um verdadeiro boom, graças à pandemia, que chega a ultrapassar a casa dos 50 milhões de usuários. Já no final do ano de 2020, essa marca foi ultrapassada para além de 100 milhões de usuários. E agora, mais recentemente, no começo de 2021, este número chegou a 145 milhões de usuários. Interessante a gente pensar neste outro gráfico à direita, onde eu retirei diretamente do site da Microsoft, onde eles fizeram um estudo da importância do Microsoft Teams, óbvio, para promover a plataforma deles, mas um dado interessante que eles trouxeram foi que em março, no começo de março de 2020, nós tivemos um número aproximado de 560 milhões de minutos gastos em reuniões no Microsoft Teams por dia. Isso no mundo inteiro, né? Praticamente uma semana depois, o número chegou a quase 1 bilhão de minutos em reuniões no Microsoft Teams. E ao final do mês e do mesmo ano, este número saltou para casa dos 2,7 bilhões de minutos gastos em reuniões. Essas reuniões de trabalho, essas reuniões de aulas virtuais, nós sabemos, né, que a ETEC, as ETECs, de modo geral, elas têm grande porcentagem disso, junto às outras instituições de ensino. Então, eu percebo que nós estamos utilizando um sistema, Microsoft Teams, geralmente estamos fazendo uso diário dessa plataforma, e ela só tende a aumentar. E não só o Microsoft Teams, outras plataformas de videoconferência também tiveram esse aumento. Plataformas de streaming, como Netflix, Amazon, plataformas de streaming de música, como Spotify, também tiveram uma crescente muito grande neste período da pandemia. Consequentemente, a receita dessas empresas aumentou, a quantidade de usuários também aumentou. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Nós estamos utilizando todos os dias, nós estamos inseridos nessas videoconferências, né, nessas reuniões,
Eu, por exemplo, passo mais tempo dentro de videoconferências do Teams do que com os meus familiares aqui dentro de casa, né? Então, isso já está fazendo parte da nossa vida. E isso também levanta muitos alertas. É importante a gente pensar, pô, legal, nós estamos utilizando bastante o Microsoft Teams, né? Isso ficou bem claro aqui. Mas também isso nos leva a ter muitos problemas, muitos riscos a essa exposição online que nós, como usuários, temos. Então, eu separei aqui só algumas manchetes que dizem, por exemplo, há um ataque hacker a cada 39 segundos no mundo. Mais de 77% das organizações não têm um plano de resposta a incidentes de segurança cibernética. Mais de 93% das organizações de saúde experimentaram uma violação de dados nos últimos 3 anos. Desde o Covid-19, o FBI relatou um aumento de 300% nos crimes cibernéticos. Os preços das ações caem 7,3% em média após uma violação hacker. 43% dos ataques cibernéticos visam pequenas empresas. E a última aqui, estima-se que aproximadamente 6 trilhões de dólares sejam gastos globalmente em segurança cibernética até 2021. Notícia aí, as notícias mais recentes, algumas, né? Se você fizer uma pesquisa rapidamente no Google, você vai encontrar dezenas e centenas de notícias como essas. Então, isso mostra que essa exposição à internet nos traz grandes problemas. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar, ou deve ter alguém próximo que já sofreu algum ataque, que já ficou exposto, que teve a sua privacidade violada, que teve seu dinheiro roubado, que teve seus dados roubados. Mais recentemente, por exemplo, nós tivemos a notícia onde mais de 200 milhões de pessoas, brasileiros, né, da população brasileira, tiveram seus dados expostos. Dados como seu CPF, o seu RG, data de nascimento, o nome da mãe e do pai. Então, nós estamos num ambiente vulnerável. Nós estamos num ambiente que apresenta muitos riscos para nós, como usuários, né? E fazendo uma pesquisa mais acadêmica aqui, né, no Google Acadêmico, é possível encontrar muitos artigos, muitos trabalhos que visam justamente explorar esses ataques a respeito de cyberataques e a respeito da cibersegurança, né? Mostrando aí quase 500 mil de artigos e trabalhos, né? Que você pode consultar também por meio do QR Code. Então, com esses avanços que nós tivemos, com essas coisas boas que a internet nos traz, também nós temos coisas ruins, obviamente. A nossa exposição aumentou, a nossa conectividade aumentou, os riscos também aumentam. E a gente deve pensar que nada é 100%. Não existe algo 100% seguro, ok? Principalmente na internet. Então, eu trago para vocês este triângulo, onde centralizado aqui eu tenho os principais riscos, né? Triângulo formado pelos sistemas da internet, certo? Atacantes que justamente buscam explorar essas vulnerabilidades. Os atacantes podem ser criminosos, pessoas criminosas, podem ser espiões, por exemplo, espiões industriais, que acontece muito. O próprio governo pode ser um atacante de vulnerabilidades. Então, nós temos exemplos de governos que exploram vulnerabilidades para atacar um outro país ou para saber mais da sua população, né? Ou seja, está infringindo a privacidade de alguém. Isso acontece em alguns casos e também caso de vândalos, ok? No caso de criminosos, a principal motivação é o dinheiro. E hoje nós temos uma grande quantidade de dinheiro na internet, como você já deve imaginar, e esses criminosos, eles podem ter diversas categorias, que nós não vamos explorar hoje, certo?
Mas nós temos criminosos digitais, esses atacantes que nós podemos chamar, ou os hackers, que você pode chamar também, pessoas que possuem pouco conhecimento, mas que possuem uma grande motivação de dinheiro. E tem outros atacantes que possuem muito conhecimento, certo? E que compartilham dessa mesma motivação monetária, certo? Casos de espiões, governos, nós temos também uma grande inteligência trabalhando por trás disso, grandes grupos trabalhando por trás disso, certo? Que são financiados, geralmente, por organizações governamentais que têm como objetivo não só uma vantagem econômica, e sim acesso e espionagem de projetos e outros casos como espionagem governamental. Quais são essas vulnerabilidades, né? Eu posso elencar 4 principais aqui. O primeiro dessas vulnerabilidades, são que os projetos de sistemas na internet, projetos de sites, projetos de aplicativos, eles não levam em conta a segurança, né? No próximo slide eu vou falar sobre a internet de modo geral, que a internet ela não foi pensada para ser segura. Da mesma forma que os projetos, sites, aplicativos, eles não priorizam a segurança. Por que isso? Porque um aplicativo, quando ele vai ser desenvolvido, os desenvolvedores desse aplicativo, eles pensam em publicar este aplicativo ou este site na velocidade mais rápida que eles conseguirem. Por quê? Eles vão publicar o seu site, eles vão começar a ganhar dinheiro em cima desse site. Eles não vão estar preocupados com a segurança dessas informações em determinado site. Eles só estão preocupados em publicá-los na internet, fazer com que os usuários acessem, que tenha a sua clientela, e só depois se preocupar com a segurança. E essa preocupação com a segurança só vem, geralmente, na maioria dos casos, quando há a ocorrência de problemas nos seus sistemas, né? Isso nos leva a ter os defeitos de software, e não só os softwares. A gente pode generalizar para sistemas, sites, aplicativos, etc, né? Por quê? A falta da segurança leva a terem esses defeitos. E esses defeitos são explorados pelos atacantes. E existe uma grande frente hoje na internet, onde a maioria dos sites, a maioria dos aplicativos, a maioria dos sistemas, eles são demasiadamente complexos. O que isso quer dizer? São programas que têm muitos módulos, são programas que têm muitas funcionalidades, e existem muitos escritores que falam para a gente que quanto mais complexo um sistema mais vulnerabilidades ele tende a ter, né? E você deve pensar, nossa, então isso é um grande problema, e realmente é um grande problema. Os sistemas estão se tornando cada vez mais complexos. E isso não tende a diminuir. A complexidade não tende a diminuir. Mas, em contrapartida, a segurança está sendo cada vez mais precária por conta dessa complexidade. E uma coisa muito importante também que se torna uma vulnerabilidade é que sistemas complexos tendem a ter um uso inadequado por parte dos seus usuários. Usuários que não entendem os sistemas que estão usando, usuários que não entendem como seus dados estão sendo trabalhados dentro de um determinado sistema, né? Tudo isso é muito grave, porque isso nos leva aos principais riscos, como, por exemplo, o furto de dados, a perda de privacidade, vazamento de dados, você pode entender também, a invasão de contas. A invasão de contas, muitas vezes, está ligada a senhas fracas e a utilização da mesma senha para vários sistemas da internet. Então, por exemplo, pode ser o caso de alguém que esteja assistindo isso agora. Você utiliza uma senha que não é forte, eu já vou falar de senhas no próximo momento, mas você não utiliza de senhas fortes e utiliza a mesma senha para vários sistemas da internet. Se por um acaso algum atacante tiver acesso à sua senha, ele terá acesso a múltiplas contas. Essas contas, por exemplo,
estão vinculadas a perfis de redes sociais? Talvez. Essas contas estão ligadas a cadastro de cartão de crédito? Talvez. Então, pequenas brechas podem levar a muitos danos. Outros riscos que nós podemos ter é a indisponibilidade dos serviços, né? Algum serviço, algum sistema ficar fora do ar. Isso é um risco, pode acontecer. Por exemplo, o Teams tem as suas instabilidades. E os dias que o Teams tem as suas instabilidades, toda a nossa questão de teletrabalho é afetada. Porque nós não temos aula, nós atrasamos a aula, o nosso cliente, o nosso aluno, ele sofre com isso, os professores sofrem com isso. Então, a indisponibilidade é um risco muito grande. Pode levar a perdas financeiras. Então, golpes de WhatsApp. Todo mundo já ouviu falar nos golpes de WhatsApp. Compras no Mercado Livre, compras falsas, onde a pessoa faz o pagamento e não recebe o seu produto, ou recebe um outro produto que não foi solicitado. Isso também pode gerar danos à imagem. Uma pessoa que tem a sua privacidade violada, ela tem os seus danos morais. A empresa que teve os seus dados furtados, por exemplo, tem danos à imagem. Essa empresa muitas vezes deixa de ser confiável, em muitos casos, né? E uma perda gigantesca de confiança na tecnologia. Então, principalmente pessoas que têm pouco contato com tecnologia, têm muita desconfiança com ela, né? Por exemplo, a minha bisavó, ela ganhou um celular para se comunicar com a família, né? Mas ela não confia nesse celular. Ela ainda prefere que a família vá até a casa dela. Mas, já que ela é idosa, a gente não pode ir à casa dela, ter contato com ela. Então, nós precisamos democratizar estes conhecimentos, nós devemos usar de boas práticas a internet, sabendo de que ela não é 100% segura e trabalhando esses riscos para que haja a menor consequência possível, para ter cada vez mais confiança na internet, nessas tecnologias que nós utilizamos diariamente, né? E a gente tem que partir do pressuposto que a internet não foi projetada para ser segura. Então, desde os primórdios da internet, lá na década de 50, de 60, nos Estados Unidos, ela foi projetada inicialmente para gerar uma conectividade, melhor dizendo, uma hiperconectividade entre pessoas distantes, entre empresas sediadas em diferentes países. E ela não foi projetada para ser segura, como, por exemplo, protocolos de segurança. Ela foi projetada para promover a conectividade, né? E nós tivemos uma aceleração da digitalização dos processos econômicos muito alto. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão dos mercados. Quando houve a proibição, o lockdown, os supermercados e os mercados, eles começaram a vender os seus produtos em sites na internet, que você provavelmente já deve ter conhecido, já deve ter usado. Então, essa aceleração, ou seja, a pressa de transformar um mercado físico em um mercado virtual, nós podemos chamar, trouxe problemas de segurança, onde houve uma pressa no desenvolvimento deste site ou desse aplicativo e não houve uma análise da segurança. Por exemplo, a pessoa fez, no caso do lockdown, as compras pelo site do mercado e usou o seu cartão de crédito. Espera aí, já está trafegando uma informação bem crítica aí, cartões de crédito. Esse site, por exemplo, não tratou bem da segurança deste número de cartão de crédito. E você, como usuário, porventura foi enganado a acessar um site fraudulento onde se coletava o seu cartão de crédito. Isso pode acontecer, isso acontece em muitos casos, né? Nós temos uma grande quantidade de usuários. Essa grande quantidade de usuários vão se tornar alvos para pessoas mal intencionadas. Essas pessoas mal intencionadas podem ser esses atacantes que nós falamos, que você pode conhecer como criminosos, hackers, crackers, a nomenclatura que você bem entender. Eu, particularmente, prefiro chamar de atacantes, né?
Porque um hacker, geralmente, ele pode ser do bem ou pode ser do mal. Mas tornam-se alvos para pessoas mal intencionadas. E existe uma grande proximidade do ambiente da internet com o ambiente real, cotidiano que nós vivemos, né? Mas só que a internet tem muitos agravantes, que eu vou falar disso no último tópico. Então, esses processos econômicos levam a crer e levam a ter um paradigma de que o dinheiro está na internet. Há muitos anos o dinheiro está na internet, e hoje mais ainda. Hoje a gente tem o Pix, hoje nós temos os aplicativos bancários, hoje nós fazemos as transferências. Hoje o WhatsApp já está possibilitando pagamentos via contas de WhatsApp, via os números de WhatsApp, onde você cadastra o seu cartão de crédito, consegue fazer essas transferências diretamente do WhatsApp. E o dinheiro está na internet. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas, elas possuem mais dinheiro na conta bancária do que provavelmente na sua carteira, né? Tendo só o cartão, faz as compras no débito e no crédito. E mais importante que isso, existe uma massiva quantidade de dados na internet. E muitas empresas, os dados são os ativos. E nós estamos alimentando essas empresas com os nossos dados, com os nossos celulares, com os nossos dispositivos inteligentes, com o nosso uso da internet. Então, muitas pessoas têm contas em redes sociais. Quais informações você alimenta com essas redes sociais, nessa rede social? Você posta suas fotos, você posta os seus textos, você posta coisas íntimas? Muitas pessoas sim, muitas pessoas não. E é importante a gente se prender ao fato de que os nossos dados, eles são muito valiosos para essas empresas. Por quê? Com os dados de usuários, por exemplo, é possível criar um perfil de compra de um usuário. Porque a internet, os sistemas de internet sabem, por exemplo, os horários que eu acesso a internet para fazer compras, os sites que eu acesso para fazer essas compras, as fotos que eu postei, e essas fotos possuem geralmente geolocalização, os locais que eu estive, certo? Isso é só o topo do iceberg. Por exemplo, você utiliza relógios inteligentes, e seus relógios inteligentes calculam os batimentos cardíacos, podem calcular a arritmia cardíaca. Isso tudo é transformado em dados que são alimentados, né, para dentro desses sistemas. E há uma preocupação muito grande quanto a isso. Por quê? Os dados da internet, eles geralmente são muito difíceis de serem excluídos, de serem apagados, né? Tá certo que hoje em dia nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que também visa um pouco essa questão de dados na internet, mas os agravantes desse cotidiano são justamente esses. Nós temos uma falsa sensação de anonimato dentro da internet, ou seja, a gente pensa que a gente está anônimo, mas na verdade não. Tudo está sendo gravado pelas nossas provedoras de internet, pelas nossas redes sociais. Então não adianta usar muitas vezes janela anônima. Tudo passa pela provedora de internet, né? Eu assino Vivo aqui em casa. Então, se tudo que eu acessar do meu computador, do meu celular, a Vivo vai estar armazenando aquilo. É claro que as provedoras de internet não podem ficar bisbilhotando o que a gente acessa, só em caso de ordem judicial, como o Marco Civil da internet prevê, que é uma outra lei. Mas nós temos uma falsa sensação de anonimato. Nós temos uma falsa sensação que qualquer pessoa pode chegar na minha rede social e me xingar e cometer cyberbullying comigo. Mas é possível sim identificar. Nós somos identificáveis na rede. Nós temos uma grande dificuldade também de detectar sentimentos na internet. O sentimento não pode ser passado por meio de uma videoconferência, por meio de um texto. É muito difícil detectar essas emoções, né? E também é difícil de excluir as informações que nós alimentamos para as redes. Então, a gente entra num emaranhado de empresas, aplicativos e sites que utilizam dos nossos dados, das nossas informações, para ganhar dinheiro. E geralmente quem perde dinheiro com isso somos nós, né? A gente acaba comprando, a gente acaba acessando.
tudo baseado nessa alimentação de informações para os sites. E outra coisa muito importante e que nos leva a um problema também é a velocidade na propagação de informações. Você pode ligar isso às fake news, que é um grande risco da nossa utilização da internet. Né? Aconteceu algum fato em outro estado, em outro país, em outro continente, em poucos minutos a gente já consegue ficar sabendo. Isso é bom, isso é ótimo. Mas pessoas mal intencionadas estão utilizando isso, e já utilizam isso há muitos anos, para propagar informações falsas, por exemplo. Nós temos casos aí de fake news nas eleições dos Estados Unidos, do Brasil, casos de fake news na questão da saúde do coronavírus, na questão da pandemia. Então é um risco muito grave que nós precisamos nos prevenir checando os fatos, nós precisamos nos prevenir checando de onde as informações vieram. Existem sites confiáveis onde eu posso pegar uma determinada informação, existem sites não confiáveis. Nós precisamos filtrar essa grande quantidade de informação que chega até nós a todo segundo. Isso pode gerar alguns malefícios, isso gera alguns benefícios e também malefícios. Né? Às vezes a gente fica sobrecarregado de informações, às vezes a gente precisa dar um basta nas informações, às vezes a gente nem quer abrir algum site de notícia, porque essas informações estão pipocando a cada momento. É preciso tomar cuidado com isso. Baseado em todos esses pensamentos que nós estamos tendo, nós temos algumas crenças ilusórias, né? Por exemplo, nós temos algumas crenças ilusórias de que a internet é uma terra sem lei. Não, na verdade, a internet já tem lei, né? No Brasil, por exemplo, eu posso citar o Marco Civil da Internet, eu posso citar a Lei Geral de Proteção de Dados, que são leis que estão com foco principal na internet no Brasil, né? A internet é uma grande vilã da atualidade. Em muitos casos, baseado nesses riscos, ela pode ser. Em outros casos, não. Por exemplo, a atualidade que nós estamos vivendo é um mundo em pandemia, onde nós precisamos utilizar a internet para se comunicar com os outros. Né? Eu estou usando a internet para passar esse conhecimento para vocês, para compartilhar informações com vocês. Então, dessa forma, ela não é uma vilã. Meus equipamentos jamais serão localizados na internet. Tudo é localizado. Da mesma forma que nada é 100% seguro, nada vai ser 100% anônimo ali. Então é possível rastrear. A sua provedora de internet consegue rastrear. Não tem nada de interessante nos meus equipamentos. Eu não tiro foto com o meu celular, não preciso me preocupar com ele. Na verdade, você tem muitos dados relevantes no seu celular. Geolocalização, seus contatos, cadastro de cartão de crédito, que hoje nós temos algumas funcionalidades no celular, que possibilita você pagar alguma conta com o seu celular, graças ao cadastro de cartão de crédito. Então, sim, existe muita coisa interessante nos seus equipamentos e você precisa tomar cuidado disso. As crianças estão protegidas em casa. Bom, se as crianças estiverem em casa, sem conexão com a internet, sem televisão, com as portas todas trancadas e janelas fechadas, acho que aí sim você consegue ter as crianças protegidas. Hoje em dia, as crianças estão muito expostas, às vezes muito mais expostas que os pais responsáveis da internet. Né? E a internet, a gente sabe que tem coisa boa e tem coisa ruim. Até que ponto elas estão protegidas? É preciso se ligar nisso. Né? E a última frase ali das crenças, meus dados não são tão importantes assim. Na verdade, são. Para as empresas que conseguem manipular esses dados, é possível fazer coisas muito grandes com esses dados. Padrões de consumo, né? Geolocalização, exemplos que eu já dei, são bons exemplos desses dados. E isso nos gera muitos riscos. Então, eu vou apresentar para vocês agora os principais riscos que nós podemos encontrar neste ambiente da internet. Existem muitos golpes na internet. Um deles é a famosa engenharia social. A engenharia social basicamente é um golpe onde um atacante, uma pessoa mal intencionada, se utiliza de argumentos para persuadir alguma vítima, para enganar alguma vítima.
Para quê? Para a vítima fornecer algumas informações sensíveis. Realizar infecções por malwares e acesso a páginas falsas. Vou mostrar exemplo disso. Você vai pensar que o malware é o que você conhece como vírus. Tá? Seria um código malicioso. E essa pessoa, esse atacante que usa da engenharia social, pode utilizar de conversa, né? Às vezes um e-mail se passando por uma outra pessoa, para fazer com que você forneça informações sensíveis. Essas informações sensíveis, muitas vezes, podem ser senhas. Então, por exemplo, uma pessoa me mandou um e-mail falando que ela é uma pessoa gestora das ETECs do estado de São Paulo. E ela pediu meus dados como nome e data de nascimento. Pô, existe alguma senha? Pode ser o caso de muitas pessoas que estão me vendo. Existem muitas senhas de usuários que contêm datas de nascimento. Então, essa informação sensível pode virar uma senha que pode virar uma invasão de privacidade, uma invasão de conta. Então, essa engenharia social é muito grave. Né? E outros golpes aplicados na internet são esses listados aí. Por exemplo, o phishing. O phishing são aqueles e-mails que você recebe com links suspeitos, são aqueles SMS que você recebe muitas vezes de números suspeitos contendo links suspeitos. Eu recebo diariamente isso. Estelionato na internet, aliciamento e chantagem na internet, né? Então, a questão da privacidade aí também está em alta. Esta invasão justamente da privacidade, né? A gente hoje salva muita coisa na nuvem, na internet, salva fotos na internet, informações sensíveis na internet. Pense nas suas fotos. E se por um acaso, porventura, um dia, alguém acessar a sua conta e ter acesso a essas fotos? Isso é uma invasão muito grave. Né? O cyberbullying também é um golpe muito grave na internet. Aquela sensação de falso anonimato gera as pessoas a cometerem estes crimes, como cyberbullying. Mas é possível chegar até a pessoa mal intencionada. É possível chegar com certos mecanismos e com apoio das operadoras, com o apoio dos sites, com o apoio da justiça, é possível chegar até esses criminosos. Páginas e aplicativos falsos está muito em alta hoje em dia. Eu vou mostrar exemplos para vocês. Esses justamente códigos maliciosos, os malwares, né, que são vírus. De onde você consegue pegar esses vírus? Baixando arquivos de sites não confiáveis, por exemplo, você consegue contrair um vírus. Executar algum arquivo vindo de algum e-mail que não é confiável. São formas de ser infectado com esses códigos maliciosos, esses vírus, né? E as fake news, que a gente consegue combater com a pesquisa, a informação, a checagem dos fatos, de fato. Né? E aqui eu trago para você, é até bem engraçado falar do phishing. A palavra phishing seria como se fosse a pescaria. Então pensa que existe uma pessoa mal intencionada tentando pescar informações de você, de um usuário. Esse phishing pode ser via SMS, que nem este caso, essas prints aqui das SMS eu peguei do meu celular pessoal. Tá? Então perceba, ó, Banco do Brasil, você possui 200 mil pontos perto de vencer, então resgate hoje. E existe um site não confiável. Como é que você identifica um phishing? Primeiramente, o site. Se é do Banco do Brasil, eu preciso ter um site do Banco do Brasil. E o site do Banco do Brasil é bb.com.br. Ou basta você procurar o Banco do Brasil no Google, que o primeiro site que vai aparecer é o site confiável. Outra coisa, geralmente esses ataques de phishing SMS, eles chegam de números privados. Números que você pode comprar na banquinha do jornal. Né? Em DDD 011, né? os telefones que começam com 9. Além disso,
é possível enxergar erros de português. Eu até vou mostrar um exemplo mais para frente para vocês. Então, eu diariamente recebo esses SMS. Perceba que existe um padrão. Fala de banco, fala de alguma vantagem, ou seja, ganhei ponto, ou ganhei dinheiro, ou ganhei crédito, aumento de limite, né? Regularização de acesso, tudo isso acompanhado de números não confiáveis e sites menos confiáveis ainda. Itaú Card Online. Eu nem tenho conta no Itaú. Sites que usam encurtadores também não são confiáveis. Eu vou mostrar um exemplo de um SMS verídico do Banco do Brasil que eu recebi. E com isso, você pode estar exposto a esses phishings, não só a SMS. O Facebook também contém páginas falsas, contém links que levam a páginas falsas. É muito importante saber aonde clicar. Geralmente, esses anúncios de phishing, eles contêm alguma mensagem impactante que prenda a sua atenção. Por exemplo, você ganhou uma quantidade de dinheiro, você ganhou a quantidade de pontos, você ganhou um prêmio. Isso é muito suspeito. Por quê? Você deve pensar assim, pô, mas eu não me cadastrei em nenhuma loteria para ganhar um prêmio. Isso já é um indício. E uma notícia que eu trago para vocês, né? Usuários do Facebook perdem 4 milhões com malware de anúncios. Ou seja, existia um código malicioso dentro de algumas páginas do Facebook e vítimas faziam compras. Por exemplo, um anúncio de algum item que está muito barato. Aquele item custa R$1.000. No Facebook tem um anúncio de um mesmo item custando R$200. Alguma coisa está errada. Muitas pessoas caem nesses golpes. No ano passado, né, os usuários do Facebook perderam mais de 4 milhões de dólares destes golpes. Tá? Um exemplo muito legal também de phishing que eu recebi. Ó, eu recebi um SMS onde falava que a Caixa bloqueou o meu aplicativo. Interessante, né? Acesse agora este site para desbloquear. Primeira coisa, o número não é confiável. Tá? Segunda coisa, o site não é da Caixa. O site é appnovox2021.com. Eu acessei este site, né, e percebo que ele tem uma interface idêntica ao aplicativo da Caixa. Um usuário que muitas vezes não tem essas informações, vai lá, coloca seu usuário e senha da Caixa. Este usuário e senha vai para a posse de pessoas mal intencionadas que vão lá e furtam a conta bancária. E outra coisa que você deve pensar, bloqueio do app. Um aplicativo não é a mesma coisa que um site. Então são pequenos detalhes que, se prestarmos atenção, fazem grande diferença. Às vezes a pessoa pode receber esse SMS e falar, nossa, meu Deus, a minha conta foi bloqueada. E na urgência e no susto, acessa o site e fornece esses dados. E graças a esse susto, que as pessoas são roubadas. Agora eu vou mostrar um exemplo bom para vocês, né? Eu tenho um exemplo aqui de um SMS que eu recebi do Banco do Brasil. Então perceba os indícios. O número já é confiável, porque este número 4004 é o número oficial do Banco do Brasil. O link que o Banco do Brasil me mandou é o bb.com.br, site oficial do Banco do Brasil, certo? Então perceba como o link é verdadeiro, o número já é conhecido e eu já recebi várias mensagens desse mesmo número. Isso já é um bom indício. Isso é um bom indício que essa mensagem veio de uma fonte confiável, tá? Agora, os aplicativos falsos. Como existem pessoas criativas na internet, existem pessoas criativas que usam essa criatividade para o mal. No caso do auxílio emergencial, muitas pessoas estavam, de fato, necessitando do dinheiro do auxílio emergencial para sobreviver. Uma coisa muito crítica para a gente. O que pessoas mal intencionadas fizeram? Criaram um aplicativo falso, chamado auxílio emergencial,
para enganar pessoas que precisavam do auxílio emergencial. Como é que a gente identifica isso? O nome do desenvolvedor. Aqui, o aplicativo Auxílio Emergencial tem como desenvolvedor chamado aplicativo público. Isso não me transmite confiabilidade. Já o aplicativo da Caixa tem a logo da Caixa, né? Tem o desenvolvedor Caixa Econômica Federal. Aí sim eu consigo confiar. Então perceba que pessoas criaram um aplicativo falso, disponibilizaram este aplicativo, pessoas que, desconhecendo dessa diferença, baixaram o aplicativo falso, informaram as suas informações verdadeiras, e essas pessoas mal intencionadas foram lá e sacaram o auxílio emergencial com dados de outras pessoas. Esses golpes eles foram descobertos nos últimos tempos, né? Na mídia já está falando disso. Mas existe muito isso. E não só de auxílio emergencial, né? Existem outros nichos que também possibilitam estas clonagens, essas falsificações. Então é muito importante. Ah, mas você vai se perguntar, como é que esse aplicativo conseguiu ser publicado lá na loja de aplicativo? Algumas lojas de aplicativo, elas aceitam o aplicativo a ser publicado e só depois, baseado na nota do aplicativo, conseguem remover, né? E outra dica, a nota do aplicativo geralmente fala muito bem dele. Tá certo que nós temos aplicativos governamentais que possuem notas baixas, mas mesmo assim é possível identificar por meio do desenvolvedor, por meio do fabricante, ok? E o phishing de e-mail, né? Então, eu falei do SMS, phishing de e-mail. Então, esse aqui eu também peguei do meu próprio e-mail, ó. Tá aqui, ó, Walter Canizales Filho, o meu e-mail institucional. E vocês da ETEC também já devem ter recebido um e-mail desse, né? Esse aqui está datado de 2018, está um pouco antigo, mas são exemplos que eu uso nas minhas aulas de segurança, né? Então, olha lá, ETEC SPGov BR, Programa de Atualização de E-mail. Clique em Update e preencha o formulário corretamente para atualizar a sua conta. Ixi, é suspeito? É muito suspeito. Então, dependendo da escrita, dependendo de quem envia este e-mail, eu né, coloquei uma tarja para não mostrar, mas existem pessoas que criam páginas falsas, né? E ao clicar, por exemplo, nesse update, que é um link, ou né, clique aqui para entrar, que também é um link, você se depara com uma página falsa que te pede o e-mail e senha. Pronto, a pessoa agora tem o seu e-mail e senha, pode usar os seus serviços do e-mail institucional. Isso é muito grave, né? E-mails do departamento de informática, por exemplo, esse aqui de baixo, não partem de um usuário específico. Os departamentos têm os seus próprios e-mails institucionais para bloquear esta questão. E outra coisa muito interessante que entrou nos nossos e-mails institucionais, a autenticação de 2 fatores, né? A autenticação de 2 fatores agora precisa do seu celular para funcionar e para acessar o seu celular. Muito importante ativar essa possibilidade de segurança para ter mais essa camada aí de proteção. Golpe do WhatsApp, né? Então, golpe do WhatsApp, todo mundo já teve alguém conhecido que já caiu. O que consiste? Naquele código de verificação. É possível clonar o WhatsApp de alguém colocando o mesmo endereço, o mesmo telefone e pegando o código de verificação. Então, sempre desconfie de pessoas, de números, que peçam o seu código de verificação. Nunca passe o seu código de verificação para ninguém. Isso é muito importante de frisar. E até o Ministério da Saúde publicou no seu Twitter que existia um golpe onde os atacantes simulavam o agendamento da vacinação do Covid e a pessoa precisava enviar o código que ela tinha recebido do SMS para o número do golpista, ou seja, possibilitando este clone. Então precisa ter muito cuidado. Como é que você identifica isso? Se chegar algum código de verificação no seu celular que você não pediu, é um alerta. Tem alguém tentando clonar alguma coisa aí sua, seu número. Outra coisa, pessoas que chegam no seu WhatsApp pedindo dinheiro. Isso é uma coisa muito grave.
Porque geralmente a pessoa conhecida está precisando com urgência desse dinheiro, já é uma bandeira vermelha para não passar nenhuma informação e muito menos passar dinheiro. Tá? Não deixem se levar pela urgência do caso. Na dúvida, liga para a pessoa. Fala assim, ô, fulano, você está precisando mesmo de dinheiro? Ah, é um golpe. Pronto, já desmistificou. Não caiam nessa pressa, nessa urgência, que geralmente você pode vir a cair em golpe desses. As fake news. O que tem de fake news não está escrito. A gente sabe, época de eleição, época de coronavírus, as fake news se proliferam. A sorte é nossa que existem muitas ferramentas na internet que checam se as notícias são falsas ou não. Por exemplo, essas do Ministério da Saúde, a página do Ministério da Saúde, saúde.gov.br/fake news, tem listado milhões de fake news do coronavírus. Por exemplo, um cientista chinês achou a cura do coronavírus por meio do café brasileiro. Qual a fundamentação científica disso? Né? Você recebeu isso no WhatsApp? Legal. Bota no Google isso aí. Saiu algum paper falando disso? Saiu algum estudo, alguma matéria, alguma notícia falando disso? Fake news. Existem ferramentas que checam essas fake news, tá? Você pode colocar no Google, por exemplo, check fake news ou checagem de fake news, e você consegue desmistificar essas notícias. Um outro exemplo que eu trago aqui, ó, são o uso de substâncias, vitaminas, remédios e o uso de gargarejo com água morna para curar o coronavírus. Nossa, não sabia que o coronavírus ficava alojado ali na nossa garganta, mas tudo bem. É preciso verificar tudo que você acessa, tudo que você recebe, você precisa verificar antes de encaminhar. Isso é muito importante, porque está existindo uma proliferação dessas fake news sem precedentes. Isso é muito grave. Isso pode gerar mortes de pessoas. Dependendo das fake news, a pessoa toma um remédio que ela não pode tomar, e ela pode ter complicações de saúde. É preciso tomar cuidado com isso. Checar as notícias. E a prevenção, eu já estou falando um pouco das prevenções. Mas para finalizar, como é que a gente pode se prevenir? Dicas importantes que eu dou para vocês. Mantenha a sua privacidade. Quanto mais informações você alimentar as redes, maior a chance de você se tornar uma vítima. Fique atento aos indícios. Por exemplo, problema com cartão de crédito, notificação de acesso, os SMS, o retorno de e-mail. Saiba identificar as mensagens, como, por exemplo, erros de linguagem, a urgência das mensagens, o pedido de sigilo dessas mensagens, quantias absurdas de dinheiro. E você deve pensar que não existe almoço grátis. Você nunca vai ganhar alguma coisa de graça na internet. Você baixa um aplicativo de graça? Você baixa. Mas o que você está dando em troco para esse aplicativo? Os teus dados, as tuas informações. Né? Não responder mensagens estranhas. Se alguém mandar uma mensagem de um número não confiável, bloqueia. Bloqueia ligações. Links não oficiais que nós vimos ali no phishing, além de números não oficiais. Aqui eu tenho um print bem hilário, até virou um meme isso aqui, né? Onde a pessoa recebeu um e-mail. Olá, boa tarde, senhor. Aqui é o Santo André e parece que seu cartão foi clonado. Nós precisamos que passe os seus dados para verificar o sistema. A pessoa notou os erros de linguagem, a urgência e a mensagem estranha para falar assim, foi o quê? Clonado. Em qual banco? Santo André, aquele vermelho. Então, isso aqui é um caso muito extremo, obviamente, mas que mostra que nós podemos pegar certos indícios dessas mensagens que vocês também viram ali no phishing. E como você pode proteger o seu dispositivo? Você deve pensar que o melhor antivírus é o usuário. Por quê? Não adianta você ter o melhor antivírus do mundo instalado no seu computador, no seu celular, e clicar em sites não confiáveis, em passar suas informações via telefone, via mensagem.
o antivírus não consegue detectar as informações que você está enviando. Tome cuidado. Você deve manter os seus equipamentos atualizados. Isso quer dizer que você deve tentar utilizar versões originais de sistema. Versões, as famosas craqueadas ou pirateadas, elas não são atualizadas, justamente para que a sua falsificação, né, a sua pirataria, consiga se perdurar, né? Os equipamentos e os sistemas, eles não podem ser atualizados quando são pirateados. Então, utilizar versões originais. Por quê? Versões desatualizadas possuem brechas, e essas brechas, essas vulnerabilidades, podem ser exploradas por atacantes. Alterar as senhas periodicamente. Nossa, isso aqui é um saco, eu não consigo fazer isso. O NSA já pede para eu trocar minha senha toda vez. Isso é muito importante. Isso está garantindo que alguma outra pessoa não tem acesso à sua senha. Sabe uma dica que eu te dou? Faça uma pequena variação de uma senha para outra. Utilize um caractere maiúsculo, um caractere especial ou um número. Vai acrescentando números que você consiga lembrar. Não precisa mudar a senha completamente. Você adiciona um caractere, adiciona 2 caracteres, um número especial. Você já está garantindo uma senha mais forte, né? E hoje em dia, nós estamos tendo essas opções de maior segurança. Por exemplo, autenticação de 2 fatores. O WhatsApp tem autenticação de 2 fatores. Dê uma breve pesquisada que você vai conseguir ver isso, né? O PIN, o bloqueio PIN no seu celular, você consegue fazer isso em qualquer celular, né? Autenticação de 2 fatores, que nem é o nosso e-mail institucional. São coisas muito importantes que fazem muita diferença. E muitas vezes, uma simples configuração de autenticação de 2 fatores vai te livrar de um dano material expressivo, né? Você deve zelar pelas instalações de aplicativo. Não baixe, não instale software pirata. Lembra daquele que eu falei, que não existe almoço de graça? Por que um software custa R$1.000 e você pode baixar ele de graça? Porque muitas vezes esses softwares piratas, eles abrem portas do seu dispositivo para que pessoas mal intencionadas consigam entrar de forma sigilosa, de forma desapercebida, melhor dizendo, né? Onde ela consegue roubar suas informações só porque você baixou um software pirata e não pagou nada por isso. Não existe almoço de graça. Fazer backup, isso aqui é muito importante, pessoal. E eu vejo que não é uma prática muito utilizada. Você deve fazer backup das suas informações, dos seus dados. Você pode fazer backup em um HD externo. Você pode fazer um backup em nuvem. Por exemplo, nosso e-mail institucional tem o nosso OneDrive. Dê uma pesquisada, é muito simples de usar. Utilize várias fontes de backup. Faça backup em nuvem, backup no pendrive, backup no HD externo. Por quê? Quanto mais backups você estiver, mais protegido você vai estar, né? E manter os backups atualizados também são importantes. Por exemplo, você manter uma conta de backup atualizada, você mantendo o seu OneDrive, por exemplo, atualizado, vai te custar muito menos tempo e muito menos esforço do que recuperar dados perdidos. Isso é uma boa prática. Utilize dos backups. Você tem ferramentas de backups à sua disposição, né? E para proteger suas contas, a gente pode chamar isso aqui de um truísmo, né? Uma verdade incontestável. Você deve utilizar boas senhas. Que boas senhas são essas? Utilizar números, caracteres, letras maiúsculas, senhas longas, né? Você deve evitar usar dados pessoais nas suas senhas. Por exemplo, data de nascimento. Será que você não tem nenhuma senha com data de nascimento? Talvez. Evitar sequências de teclado. Evitar palavras usadas no contexto onde são usadas. Então, a sua senha, né? Nem está escrito aqui, ó. Você pode trocar a sua, entre aspas, senha por senha, com um S maiúsculo, com um 3, com 4 no lugar do A e caractere especial. Você está adicionando segurança à sua senha. Não reutilizar as senhas. Varie as suas senhas.
Se a minha senha é senha, eu posso utilizar na minha outra rede social a senha seguida de uma combinação numérica, a senha seguida de uma combinação de caracteres. Vá variando. Ah, mas eu não vou lembrar. Sabe o que você pode usar? Você pode usar uma mesma ideia de senha, só que com escritas diferentes. Ah, a minha senha vai ser Walter. Então, todas as minhas senhas vão ser Walter, só que com uma letra maiúscula, outro com letra minúscula, outro com número, outro com caractere especial. Varie. Isso é muito importante. E muito mais importante que tudo isso é não informar essa senha. Seja por e-mail, seja por telefone, seja por post-it. Você, por um acaso, escreve as suas senhas no caderno? Você, por acaso, escreve as suas senhas no post-it e deixa no monitor? Isso é perigoso. Cuidado. Né? Ah, mas eu não vou lembrar. Existem o que nós chamamos de gerenciadores de senha. São sites aplicativos seguros que você pode entrar e verificar as suas senhas. Isso é seguro? Não totalmente, porque não existe coisa 100% segura. Mas pode te ajudar, em alguns casos. E utilize a verificação de 2 etapas, né? Sites que possibilitam o cadastro do celular, você pode perfeitamente utilizar para verificar nas 2 etapas. Então, além da senha, chega um SMS no seu celular, chega uma notificação no seu celular, você precisa aprovar no seu celular para acessar o sistema. Essas são as dicas de prevenção que eu dou para vocês, né? E para finalizar, o material de apoio que eu posso indicar para vocês está todo baseado no nosso Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI-BR, ele reúne várias cartilhas e várias dicas e boas práticas para você, usuário, a se manter informado, para você se manter seguro. Então, existem cartilhas, existem sites com boas práticas, como, por exemplo, Internet Segura, Cidadão na Rede, o Fique Esperto, que aqui tem quantidade muito considerável de informação valiosa, informação de segurança, coisa que você precisa levar em consideração na hora de usar a internet, este ambiente que está amplamente usado por todos nós e que nós não podemos nos tornar vítimas de pessoas mal intencionadas. Nós precisamos nos prevenir, utilizar de boas práticas, algumas que eu falei, né? Eu sei que eu falei bastante, mas se a gente fosse falar mais, a gente poderia ficar o dia inteiro falando disso. Mas procure se manter informado, ok? Eu agradeço demais a oportunidade que eu tive de transmitir esse conhecimento para vocês, de compartilhar informações com vocês. Se vocês precisarem, eu tenho e-mail, eu tenho o meu LinkedIn. Você me encontra na ETEC Filadélfia Gouveia Neto, em São José do Rio Preto. Eu agradeço a oportunidade, o CIPAT, a comissão organizadora. Agradeço a ETEC por me proporcionar esse espaço. E se você tiver alguma coisa a acrescentar, sempre estarei à disposição, ok? Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, eu espero que você fique bem e seguimos firmes e fortes para não nos tornarmos mais uma vítima de pessoas mal intencionadas. Pessoas boas, nós temos muitas, mas pessoas mal intencionadas, nós temos também. É preciso tomar cuidado, é preciso ficar ligado e é preciso se manter informado. Muito obrigado, até a próxima. Desejo tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.